O Dente, o Dente pediu que quem pudesse ligar a câmera depois para a gente tirar um print, né? Mas enquanto aí vocês vão entrando, vão se acomodando, eu já vou aqui apresentando o motivo pelo qual, né, nos reúne aqui, que é de muita alegria, né? Eu queria dar boas-vindas a todo mundo que entrou aqui na sala virtual, que está aí presente, né? Mesmo aqui num dia tão frio de Petrópolis, enfrentar aqui o frio para estar aqui, né? Porque a relevância desse tema certamente é de grande contribuição para a gente, né? Então, assim, hoje, né, a gente vai aqui escutar o Pablo para falar sobre lidando com o sofrimento, né? Chave para a felicidade. Então, explicando um pouquinho sobre nós, a Reconciliatio, né? Não sei se todos que estão aqui conhecem um pouco do nosso trabalho, mas nós vamos completar 10 anos de atuação agora no próximo dia 2 de setembro, né? A gente tem um registro aí que a gente começou com um caderninho de capa dura verde que a gente anotava ali nossos atendimentos e desse caderninho quanta coisa já mudou nesses 10 anos, né? Então, a gente vem traçando um caminho de identidade e cada vez mais a gente tem, a gente costuma dizer que nós plantamos sementes. Às vezes a gente nem vê o fruto, mas nosso trabalho é semear, né? A formação em psicologia, o que a gente segue estudando, segue aprendendo. Então, a Reconciliatio, né, a nossa missão é oferecer serviços, né, de prevenção em saúde e promoção do desenvolvimento integral da pessoa, né, desde uma perspectiva biopsicoespiritual. A gente tem essa visão e a gente atua por meio de intervenções interdisciplinares, né? Hoje o Pablo vai falar um pouquinho, ele não é psicólogo, ele tem uma outra perspectiva para falar desse tema que torna super interessante também para nós, para nossa formação, né? Ter esse lugar de escuta, né? Da sua visão. Então é muito interessante isso. E atualmente a gente oferece programas no âmbito da prevenção do abuso, na promoção da saúde mental, na formação continuada. Então, já convidando também para quem está presente para participar das nossas formações continuadas. A gente aí mensalmente traz um tema onde a gente conversa, dialoga, aprende juntos. A gente entende que a gente precisa, né, dessa formação permanente, continuada, para crescer na nossa profissão, para que a gente melhore cada vez mais a nossa atuação. Então, é muito importante. E a gente entendeu que a gente precisava caminhar junto. É muito ruim caminhar sozinho. A gente até vai longe, mas junto a gente vai muito mais. Com conhecimento de cada um. Então, nós da Reconciliate, nós temos um grupo de psicólogos, de estudantes de psicologia. Então, a gente vai seguindo junto, crescendo, trocando. Isso é muito positivo, né? E falar um pouquinho de mim, aí o Dante pediu para me apresentar. Meu nome é Clara, Clara Maria, né? Eu sou psicóloga também, sou casada, sou mãe, né? Tenho essa minha vida integral também, a gente olha o homem integral, né? Sou formada em avaliação psicológica, trabalho na área da avaliação psicológica, orientação vocacional, atuo também na clínica, dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, também na minha formação. Então, atuo também, vai fazer 12 anos, não, 10 anos também de formada. Eu me formei em janeiro e em setembro aí começamos os nossos atendimentos. Então, assim, essa é a nossa trajetória. Somos um grupo de amigos, né? A gente cresce não só na profissão, mas na amizade também, na partilha. Então, isso é muito rico, sabe? E nós somos pessoas que temos a porta aberta. Então, quanto mais pessoas caminharem com a gente, mais felizes e ricos a gente fica, né? Então, assim, também queria convidar, não só para a formação continuada, mas também para participar de forma voluntária dos nossos projetos. Nós temos aí hoje a Natália, né, que é estudante de psicologia, voluntária, conta que está contribuindo para a gente, né, a Duda também, que agora está podendo aí ajudar cada vez mais. Então, são pessoas que vão somando, né, onde a gente nem imagina conseguir
caminhar, elas já chegaram à frente. Então, isso é muito bom, sabe? Então, quem mais puder, quiser estar aqui como voluntário, isso é muito bem-vindo. A gente tem muito que aprender, sabe, com cada um. E também agora falar um pouquinho, né, no dia 26 de agosto, a gente vai celebrar aí esses 10 anos que a gente está traçando juntos. A gente vai ter um comes e bebes aí no nosso salão, né, ver as nossas salas, ter uma partilha, um diálogo, então também estão convidados, tá? O Dante depois aí no final reforça esse convite. E apresentando aqui um pouquinho do Pablo, esse que vai falar para nós hoje, esse tema tão importante. Eu achei muito legal quando eu conversei com o Pablo, quando eu conheci ele, que a experiência de vida dele é onde ele conseguiu as ferramentas que ele vai partilhar com a gente hoje. A gente, na psicologia, claro, a gente vai buscar pela teoria, pela abordagem psicoterapêutica, a melhor forma de atuar com a questão do sofrimento. Mas quando a gente vivencia ele, supera, a gente tem um lugar muito enriquecedor. Então, acho que esse é o lugar que o Pablo vai vir falar para a gente hoje. O Pablo, ele é consagrado, ele é Sodality, né? Ele tem mais de 15 anos aí dedicados, né, ao ensino da filosofia. Ele é brasileiro, ele mora no Peru desde 95, né, Pablo? Tem tempo aí. Já tô velho já. Você fala mais espanhol que português hoje. Já tô velho já. Ele é filósofo, né, mestre em educação, né, ele tem especialização em logoterapia, né, ele tem uma outra especialização aqui, Science of Well-being. Ai, você fala aí que o meu Well, inglês é Science of Well-being. Ciência do isso, bem, ciência do bem-estar. ciência do bem-estar, olha que legal, né? Tem diplomado, né, em antropologia cristã, tutoria e orientação familiar, legal isso, hein? Cada vez mais a gente precisa trabalhar com famílias, né? E ele é professor convidado aí da instituição, né, da Universidade de Yale, é isso? De um instituto espanhol que chama Identitas. Identitas. Ah, sim. Então, ser professor ali convidado. Também por 10 anos aí acompanhando pais de família nos colégios, no Peru, né? Professor de ética, oficiais de inteligência da Marinha, é isso? Isso. Guerra. Então, De muitos Marinha anos da de Guerra do experiência Peru. aí animando grupos, né? Acompanhando pessoas, acompanhando casais, né? Ele é fundador de um projeto chamado Felicitas, né? Depois, Pablo, aí você vai explicando melhor aí aqui, né? Que vai trabalhando essa questão do sofrimento, da qualidade de vida, de trabalhar a felicidade, né? Mesmo apesar dos pesares, né? Vamos dizer assim. Então, tem a Pastoral do Luto, que ele faz parte, né? Então, tem toda essa experiência aí com pessoas que estão no momento da vida de sofrimento, de rever muitas coisas na vida, então, assim, muita experiência que certamente você traz. E ele escreveu 2 livros. Eu também quero ser feliz e eu também quero ser feliz no sofrimento, que infelizmente ainda não tem tradução para o português, mas em breve vamos ter, né, se Deus quiser. Você tem que me ajudar aí, Carla. Ai, vamos tentar, né? Melhor outra pessoa que fale o espanhol melhor. Eu falo um portunhol muito bom, se quiser, mas vamos nessa, né? Mas então é isso. Ele é um conferencista, né? Então trabalha aí com compartilhar conhecimentos aí há muito tempo. O que eu ia pedir que durante a nossa apresentação, né, quem tiver aqui do online, se puder, né, desligar o áudio para que a gente não tenha nenhuma intercorrência, tá bom? E quem quiser perguntar, pode mandar no chat. Quem tiver presencial aí, organiza aí com o Daí Comunique uma forma de colocar as perguntas, né? E eu vou apresentar por fim aqui o Dante e a Monique, que são os coordenadores desse projeto, em parceria com Presença Samaritana, eles que estão à frente. E é por conta desse projeto que estamos aqui hoje, né? Que a gente está seguindo aí nesse caminho de auxílio às pessoas que sofreram aí com a tragédia das chuvas, mas não somente elas, né? A gente quer aprender mais sobre essa questão, por isso que estamos aqui oferecendo para todos, né?
temas relacionados para crescimento profissional nosso aqui, tá? Pablo, eu vou deixar a palavra aqui com você, já falei bastante. Tá bom, Então, obrigado. também desligar meu áudio para aprender com você, tá? Obrigado, Clara. Boa tarde a todos. Primeiro, quero falar que tenho muita alegria realmente de estar aqui com vocês. É uma oportunidade, uma ocasião que eu falo assim de coração, que para mim é muito significativo poder estar com um público como vocês aí em Petrópolis, compartilhando algo tão importante que a gente vai conversar. Só um pouquinho na linha da metodologia que a Clara já falou, a gente vai ter provavelmente um pouco mais de uma hora. Eu espero, eu não quero fazer uma apresentação de menos de 40 minutos para que a gente possa dialogar. Acho que o diálogo é uma coisa que enriquece muito. Então, eu peço que, enquanto eu vá falando, vá apresentando, vocês possam anotar as perguntas que tenham, né? Ou no chat, ou no caderno que vocês têm, como vocês quiserem, para a hora das perguntas não ficar aquele vazio, né? Aquele silêncio que ninguém tem nenhuma pergunta, porque vão surgindo as perguntas, né? No meio da palestra, né? E, bom, e desculpa aí se sair alguma palavrinha em espanhol, eu sou brasileiro, mas eu já estou aqui faz mais de 27 anos, então alguma coisinha pode sair por aí. Eu sou de São Paulo, tá? E além de mais, meus pais são argentinos, então o primeiro idioma que eu aprendi foi espanhol. Mas, bom, olha só, devido à gravidade, né, e à importância desta reunião pela qual a gente está aqui, e pela ajuda invalorável que vocês vão prestar, ou já estão prestando nesse desafio, né, da presença samaritana, para tantas famílias petropolitanas que sofreram e ainda estão sofrendo pelos desastres naturais, acho importante que a gente comece com algumas premissas, com a finalidade de poder ter como um marco teórico para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível esses minutos que a gente vai aqui estar juntos, tá? Então, eu vou falar algumas premissas rapidamente para entender um pouquinho a aproximação que eu quero ter com vocês, né? Em primeiro lugar, como a Clara falou, eu não sou psicólogo ou psiquiatra ou terapeuta de profissão, né? Então, não tenho a ambição ou a pretensão de ensinar para vocês como atuar psicologicamente, ou terapeuticamente, ou psiquiatricamente, porque vocês são os profissionais e se dedicam a isso como projeto de vida, né, que vocês têm. Em segundo lugar, dito isto, né, porém, o desejo que eu tenho é de poder compartilhar a experiência de anos acompanhando muitas pessoas que vivem o processo do luto antes e durante a pandemia. Em algumas situações que podemos dizer que realmente a realidade supera a ficção nas coisas que aconteceram nesta pandemia, como a convicção clara, comprovada empiricamente, da importância que devem ser as promessas da esperança cristã para a vida humana. Diante de muitas situações limites, como as quais vocês viveram nessa tragédia, né? Diante da qual a ciência, consciência, estou pensando em psicologia, estou pensando em psiquiatria, muitas vezes, se somos honestos, encontra um limite insuperável que o sofrimento traumático pode ocasionar em situações diante da qual a fé pode prestar um auxílio decisivo, às vezes, né, para as pessoas. Além do mais, eu também compartilho com vocês a minha própria superação de uma doença psiquiátrica muito severa, de bipolaridade, que me ensinou a utilizar, entre aspas, ferramentas e atitudes pessoais para superar ou aprender a viver com sofrimento, descobrindo na minha própria vida uma síntese
equilibrada entre a psiquiatria, a psicologia e uma vida espiritual cristã, que me permitiu não somente aceitar, senão descobrir o sofrimento como um caminho de realização pessoal. Além disso, acho que também é relevante a experiência, a Clara falava, né, que sou religioso, tenho mais de 25 anos acompanhando casais, famílias, jovens nas suas dificuldades cotidianas, tocando experiências existenciais de muito sofrimento, e anos também que venho impulsando esse projeto que a Clara comentava, que chama Felicitas, que é um caminho que busca, é um projeto que busca ajudar casais ou uniões estáveis para descobrir no amor cristão um caminho para superar as dificuldades cotidianas que originam muito sofrimento. A gente sabe, né, nos casais, como tem muitas situações de sofrimento. E a ideia e objetivo é que hoje possamos, seguramente, logo desta apresentação, compartilhar e ter um diálogo muito enriquecedor. Isso é o que eu quero, que possamos ter um diálogo enriquecedor para que vocês que estão aí possam fazer e brindar o melhor serviço possível para tantas famílias que foram e ainda são danificadas, né? Eu espero de coração que, mediante esta apresentação e o nosso diálogo, possamos chegar da melhor forma possível ao coração dessas famílias. Vale a pena lembrar que este encargo, né, foi uma solicitação, foi algo solicitado pelo Episcopado Petropolitano, essa presença samaritana, né, fazendo memória da passagem bíblica, que quer que o amor de Deus se aproxime a tantas famílias que estão sofrendo e continuam sendo vítimas desse desastre que nós, profissionais da saúde, inclusive com muita experiência prática, às vezes é muito difícil, se não impossível, imaginar as experiências que essas pessoas realmente viveram, né? Então, por que não pensar que cada um de nós pode ser um lindo instrumento de Deus para levar um pouco de esperança para essas pessoas? E vale também a pena dizer, seguramente, é muito provável que a maioria dessas famílias sejam pessoas abertas à fé. Então, pelo qual eu acho que é necessário que descubramos alguns pontos oportunos e sensatos de diálogo entre a profissão que vocês têm e a experiência da espiritualidade cristã, que é com certeza um colchão afetivo para muitas dessas pessoas que estão sofrendo essa calamidade, né? E por último, já acabo com essas premissas, quero agradecer o Dante, a Clara também, todos de Reconciliatio, que confiaram em mim essa tarefa de traçar algumas diretrizes ou luzes que possam servir, na medida do possível, para compreender um pouco a experiência misteriosa do sofrimento humano, ante o qual definitivamente sabemos todos aqui presentes que, ante essa experiência do sofrimento humano, a ciência chega até certo ponto, né? E daí considerar a abertura à espiritualidade é algo, é uma experiência humana básica e essencial que pode aportar importantes respostas. Bom, termino isto já com esse marco teórico, que eu acho importante para que a gente esteja na mesma página, né? A gente esteja em sintonia. Quero, então, compartilhar a apresentação que eu vou fazer. Ok? E começando a compartilhar um pouquinho com vocês o mistério do sofrimento, né? Provavelmente o mistério do sofrimento é uma das um dos grandes interrogantes da humanidade, de toda a história da humanidade. É triste, mas temos que reconhecer que nunca vamos encontrar respostas satisfatórias a esse mistério.
É uma realidade que contradiz todos os anelos que nós temos de felicidade, de realização, de paz, de justiça. O sofrimento é algo que vai em contra tudo que a gente tem no coração. E justamente por isso é um grande mistério. Como é possível que, tendo tantos anelos tão profundos, a gente viva muitas vezes uma realidade tão difícil, tão dolorosa, né? E aconteça algo como que aconteceu aí, que a gente pode perguntar de quem é a culpa, por que aconteceu, e realmente não temos respostas objetivas, né? Então, se a gente, além do mais, fizer perguntas como por que existe o sofrimento, ou às vezes, por que isto aconteceu comigo e por que teve que ser assim, né? Ou se não, o que eu fiz para merecer isto? Quem tem a culpa de tudo isto, né? São todas perguntas muito sensatas e que a gente tem que fazer. A gente tem todo o direito de fazer. Para que possamos realmente procurar respostas, né? E aí, eu, frente a isto, quero mencionar o tema de Deus, porque sempre, sempre quando a gente toca o mistério do sofrimento, sendo crentes ou não crentes, sai o tema de Deus, né? E aí faço algumas perguntas que eu acho que vale a pena colocar no tapete aqui agora com a gente, né? Se a gente sabe que Deus é bom, que Deus nos ama, né? Por que ele fez as coisas desta maneira? Né? É a primeira pergunta que normalmente a gente faz, né? Então, a gente poderia perguntar, será que realmente Deus nos ama? Será que realmente Deus é tão bom assim? Por que ele permitiu que tudo isso acontecesse como acontece, né? Se ele sabe de tudo, sabe tudo que vai acontecer sempre, né? Ou se ele é todo poderoso, como falam, né? Porque parece que ele não faz nada às vezes, né? Então ele não quer ou não pode, né? Frente ao sofrimento que a gente vive, não só assim em termos sociais, políticos, senão pessoais, na nossa vida, na nossa família, né? Na doença, na morte, etc., né? Então, tem duas coisas que eu gostaria em relação a isto aqui, de precisar um pouquinho, né? Primeiro, quando a gente fala, né, Deus, não, é que Deus permite, né, que sucedam algumas coisas, né? Tem que entender bem essa frase. O que significa quando a gente fala Deus permite que as coisas más aconteçam? Pensem, por exemplo, numa mamãe, né? Numa mamãe que tem um filhinho de 2 anos, que vocês sabem que gosta de colocar o dedo em todo lugar, né? E a mãe ensina para o filhinho, olha, não coloca o dedo na tomada, né? Porque senão vai ter um choque e tudo, né? E o filhinho coloca o dedo na tomada e leva um choque. Então, você fala, a mãe permitiu, em um sentido, a mãe permitiu porque ela deixou que o filho fizesse o que ele quisesse fazer. E se não tivesse permitido, ele nunca ia ter colocado o dedo na tomada. Mas isso significa que ela quis? Ela não quis isso. O que está acontecendo aí é que ela respeita, e agora pensemos em Deus, a liberdade do filho. E no caso de nós, acontece o mesmo, que Deus, ante tudo, respeita a nossa liberdade, sempre. É um valor fundamental do ser humano, a liberdade. O poder optar e fazer as coisas que a gente quer fazer com a nossa vida. O grande mistério é o que a gente faz com a nossa vida. Essa é a grande pergunta, né? Então, isso aqui, o que a gente vai falando, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais, vocês podem perguntar um pouco mais, né? Mas vale a pena dizer, para os que têm ou conhecem o catecismo, que entre o número 311 e o número 315 do Catecismo da Igreja Católica, além do respeito da liberdade, fala muito claro que sempre, quando Deus permite
algum tipo de sofrimento, é porque tem alguma coisa melhor pensada para essa pessoa. Isso é muito importante saber. Sempre, não é só porque respeita a nossa liberdade, senão que sempre tem alguma coisa melhor pensada, ok? Quando, como vai acontecer, a gente não sabe. São essas coisas, os mistérios do sofrimento, mas isso é importante ter claro. E, em segundo lugar, também uma coisa que às vezes eu penso, e aí eu coloco um pouco também aqui no tapete para vocês pensarem, né? Se a gente pensa, né? Claro, Deus é bom, ok, né? E nos ama, legal. Mas falta lógica, né? Tem uma coisa que não funciona, né? Se a gente relaciona, né, essa bondade com tudo que a gente sofre, né? Claro que a gente tem coisas maravilhosas na vida, mas também tem um montão de sofrimento, né? Então tem alguma coisa que não encaixa aí. Mas a grande pergunta é a seguinte: onde que está essa falta de lógica? Em Deus ou na gente? Pela qual parece que não encaixa a bondade de Deus com o sofrimento. Essa falta de lógica não está em Deus, justamente está em nós, essa falta de lógica. O problema é que muitas vezes a gente não entende a culpa, não entende a responsabilidade, que é uma das coisas que a gente vai falar agora, né? Então, dito isto, assim, só com uma breve introdução, um pouco para esquentar os motores, né? Porque realmente tem que pensar com profundidade isso do sofrimento, porque não é brincadeira. Ou seja, realmente ver coisas como, por exemplo, o que aconteceu aí, todos esses desastres naturais, não é brincadeira, é uma coisa que tem que ver com muita profundidade, né? Então, o que a gente vai ver agora, né? Eu vou mencionar assim 4 pontos, somente para a gente ter uma ideia geral do que eu quero compartilhar com vocês, né? Primeiro, porque às vezes a gente não faz essa pergunta, né? A gente fala que a gente não gosta de sofrer, por que existe o sofrimento, mas a gente não pergunta por que é tão difícil sofrer. É uma pergunta interessante essa. Por que é tão difícil sofrer? E uma vez que a gente veja isso, as razões pelas quais a gente rechaça o sofrimento. Porque ninguém quer sofrer. Então, por que a gente rechaça tanto sofrimento? Em segundo lugar, que atitudes a gente tem perante o sofrimento, né? Quais são as atitudes que, quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente tem, né? E como deveria ser o nosso comportamento para poder sair desse problema, né? Que a gente muitas vezes tem, ou o problema que vamos ter que carregar para toda a vida, mas como que tem que ser o comportamento. Depois eu quero ver com vocês algumas chaves ou algumas luzes que a perspectiva cristã do sofrimento pode nos proporcionar, né? Porque vocês sabem que tem a perspectiva budista, tem a perspectiva judia, tem a perspectiva muçulmana, tem a perspectiva da psicologia positiva, do mindfulness, tem um montão de perspectiva. Então eu quero simplesmente apresentar para vocês algumas chaves que eu acho que são muito interessantes para poder ter uma visão do sofrimento interessante, né? E como viver o sofrimento como um cristão, porque muitas vezes, a verdade sejam ditas, os mesmos cristãos não sabem viver o sofrimento. E muitas vezes acontece também, com tristeza, de muitos cristãos que se afastam da fé e se afastam de Deus porque não entendem como é possível que aconteça uma coisa assim na minha vida. Que também é outro mistério. Eu não tô falando que é fácil isso, é difícil. E por último, que eu acho que é muito importante falar isso, né? Como acompanhar as pessoas que sofrem, né? E alguns pressupostos fundamentais para poder entender melhor o sofrimento e acompanhar melhor essas pessoas que sofrem, que é uma coisa que, se ainda não estão fazendo, já vão fazer, né? Com todo o pessoal que está, com todo esse projeto samaritano, que é uma coisa muito legal, né? Então, vamos lá com o primeiro, né? Por que custa para a gente tanto sofrer, né? Vou falar algumas coisas, olha só,
que eu não... Várias das coisas que eu vou falar, eu não vou inventar a pólvora. Não sei se aí no Brasil fala isso, claro, mas aqui a gente fala que eu não vou inventar pólvora, né? Talvez eu fale umas coisas que são sabidas, mas vale a pena lembrar e pensar um pouquinho, porque às vezes a gente sabe de memória, né? A gente sabe tipo, aqui fala paporreta, a gente sabe de memória, né? Faz assim, fala A, B, C, mas não pensa bem as coisas, né? Então, em primeiro lugar, tem que lembrar, se a gente se refere ao Gênesis, né? Aquele primeiro livro da Bíblia, né? Que, claro, a gente sabe de memória, né? Deus criou o céu e a terra e tudo era bom. Segundo dia e tudo era bom, né? E no último dia que o homem, a mulher, imagem e semelhança, e tudo era bom, tudo... Claro, que bonito, que simpático, que lindo, né? Mas é importante pensar nisso, porque isso significa que teve um tempo histórico, literalmente falando, teve um tempo histórico, a história da humanidade teve um momento no qual não existia o sofrimento, não existia o mal. E é importante saber isso. E é importante ter isso muito presente para poder começar a entender um pouquinho melhor essa relação de Deus com o sofrimento, com a maldade, com as coisas ruins que acontecem nesse mundo. Porque Deus não quis isso, né? E o homem não começou na história da humanidade sofrendo. Isso é um primeiro ponto muito importante a ter em consideração. Em segundo lugar, junto com isso, temos que falar que, sendo conscientes que a maldade, como falam, por exemplo, algumas propostas filosóficas, né, como o maniqueísmo ou o masdeísmo, na qual o mal e o bem são dois princípios coeternos, né? Quando eu falo isso do Gênesis, e isso que eu estou falando agora, que Deus apostou por nós, a gente sabe que o bem é o princípio de tudo. O mal é uma ausência de um bem devido. O mal é algo que sucede quando o bem não existe. Então, Deus, no começo, sabendo que o homem faria uma eleição equivocada, mas ele apostou por nós. Ou seja, esteve na mão dos primeiros seres humanos, né? Os primeiros homens, esteve nas mãos deles poder escolher o amor de Deus. Isso aqui, eu sei que eu estou falando de Deus, mas é importante falar isso, porque teve um momento no qual o homem poderia ter dito: eu quero que minha vida continue sendo feliz, eu quero que minha vida continue sendo tudo bem, mas ele escolheu um caminho equivocado, que é a origem primeira de todo esse sofrimento que a gente vê hoje em dia, né? Mas a liberdade é uma faculdade humana essencial para o amor. Ou seja, e isso aqui, vocês como psicólogos, ou talvez psiquiatras, terapeutas, ou a profissão que tenham, sabemos que o amor é uma das vivências ou experiências humanas mais importantes da vida do ser humano. Inclusive, hoje em dia, não vou entrar nesse tema, mas um tema que eu também estou muito metido é da felicidade, da ciência da felicidade lá, né? Principalmente nos Estados Unidos, etc. Um denominador comum de muitas universidades prestigiosas, de muitos gurus da felicidade, é que as relações de amizade
Ou seja, amor é o primeiro condimento para a felicidade. Amar e ser amado, né? Então, isso esteve temos que ser seres livres que, infelizmente, né, nossos primeiros pais erraram e a gente continua errando muitas vezes, né? Infelizmente. Em terceiro lugar, ninguém ensina a gente a sofrer. Pensem vocês quando a gente era criança, né? Ou os que são pais aqui, né? Que pai ensina o seu filho a sofrer? Que colégio ensina os seus alunos a sofrer? Ninguém ensina a sofrer. No melhor dos casos, a educação que alguns pais dão aos seus filhos é para ser capaz de superar as caídas, né? Para ser resiliente, para viver a fortaleza, para ser valente, né? Mas normalmente vivemos uma cultura que foge do sofrimento. Isso também é super importante ter presente. Vivemos uma cultura que foge do sofrimento. Isso vemos nos casais, que às vezes nas primeiras crises que tem, vão pelo caminho mais fácil da separação. Não estou falando de matrimônio cristão, estou falando de pessoas que juntos querem viver juntas e quando começam os problemas já se separam. Estou falando da saída mais fácil na educação dos filhos, que é muito mais fácil, às vezes, ter uma tablet e um telefone celular para que o filho não tenha como que fala, rabieta, um berrinche, né? Para não ter não sei, às vezes, com os melhores amigos, às vezes tem temas que a gente nem quer tocar porque vai sair discussão, então, por não falar outras coisas, né? Então, em geral, cada vez mais a gente parece que a cultura nos ensina que tem que fugir do sofrimento. Em quarto lugar, por isso tudo a gente não sabe sofrer. A gente normalmente a gente não tem as ferramentas para sofrer. Justamente porque a gente o que faz frente a uma ocasião de sofrimento é querer fugir. Aqui, talvez, porque todos somos, a maioria, ou todos psicólogos, psiquiatras, terapeutas, a gente trabalha com isso todo o tempo, né? Mas o geral, né? A grande maioria da sociedade, essa é a atitude frente ao sofrimento. E quando vai querer enfrentar é porque já está numa situação de tal maneira ou tal magnitude que não tem outra. Tem que enfrentar. Mas a gente conhece aquele refrão, né, da panela de pressão, né? Que aguenta, até que chega um momento que a panela explode, né? Não tem outra, né? Vamos ver o que dá para fazer, né? Agora. Porque pode ser que eu não enfrente, né? Mas tem um momento que eu posso fugir, mas a realidade bate na minha cara. Eu posso estar naquela balancinha, né, das crianças, né, aquela balancinha assim que vai e vem, mas em algum momento eu tenho que colocar o pé no chão. Né? Não dá para esquivar todo o tempo, né? E tem conta esse fator aqui também, que a gente está numa cultura, numa sociedade, que cada um faz o que gosta, né? Estamos acostumados a fazer o que a gente mais gosta, os nossos caprichos pessoais, e o que a gente não gosta, ou aquelas coisas que são um pouco difíceis, tristes, que vai fazer a gente sofrer. Ah, para que você vai fazer isso? Tranquilo, melhor faz isso, não vai por lá. Para que você vai enfrentar isso? Me entende? Ou seja, então, é uma maneira de viver, né? Que a gente vê nos filmes, vê nas séries de Netflix, vê nas propagandas, tudo é optar pelo que você gosta, pelos seus caprichos. Então, isso vai gerando uma maneira de pensar, um modus operandi, né? Uma maneira de viver que ou não queremos sofrer, ou no momento, como por exemplo esses desastres naturais que passaram aí em Petrópolis,
que tem que estar obrigado a enfrentar o sofrimento, não sabemos bem o que fazer, né? Por isso, esse papel e essa tarefa tão importante de vocês agora, né? E uma última ideia que eu acho que é muito importante, que eu coloco inclusive como uma falácia cultural. Hoje em dia se pensa que a pessoa que sofre não pode ser feliz. Ou seja, literalmente, sofrimento é o oposto à felicidade. Isso é uma grande mentira. Obviamente, o sofrimento dificulta a nossa felicidade, porém, o sofrimento e a felicidade estão em níveis da realidade muito diferentes. O que eu quero dizer com isso? A nossa vida tem sofrimento. Assim como tem coisas muito bonitas, tem coisas muito difíceis. E com essa vida que a gente tem que ser feliz. Quem aqui não tem sofrimento? Levanta a mão. Todo mundo tem. A gente poderia passar toda essa tarde, toda noite, cada um compartilhando os sofrimentos que a gente tem. Então, se a gente falasse, como eu sofro, não posso ser feliz, ninguém pode ser feliz, então. Porque todo mundo tem sofrimento. E, por favor, eu não estou falando que a nossa vida também não tem coisas lindas e maravilhosas. Também tem muitas coisas lindas e maravilhosas, mas também tem muitos sofrimentos. E, infelizmente, parece que quanto mais velho a gente vai ficando, né, a gente vai carregando mais cruzes. Porque é assim a vida, né? A vida tem sofrimentos, acabou, ponto final. Tem que aceitar como são as coisas. E com essa vida que a gente tem tem que ver, ok, como eu vou ser feliz? Então, bem como é diferente uma coisa da outra, né? Então, vamos para o segundo ponto, né? Que atitudes a gente pode ter diante do sofrimento? Em primeiro lugar, a vitimização. Isso aqui é super importante, principalmente quando acontecem coisas como a que aconteceram aí em Petrópolis. Porque tem coisas, tem sofrimentos que é muito fácil, às vezes a gente diz, eu fui o burro que fiz isso, né? Eu sou culpável, né? Não sei, imagina que, eu não sei, a minha mãe me falou, filhinho, né? Não come isso, que não sei o que é, e a gente come, e depois fica aquela dor de barriga, tem que ir para o hospital, tudo. Bom, tá, é fácil, a culpa é do menino que fez as coisas erradas, né? Mas uma coisa como que aconteceu, né, agora aí em Petrópolis, a gente fala, de quem que é a culpa? Como que acontece uma coisa dessas? Né? Então, é muito fácil, isso é o que eu quero falar com vitimização, é muito fácil, diante do sofrimento, que a gente se coloque no papel da vítima. E quando a gente se coloca no papel da vítima, é muito difícil, por não dizer impossível, sair da situação na qual a gente se encontra. Porque quando você se faz a vítima, você não tem responsabilidade frente ao sofrimento. A culpa é de outro. A razão está fora de mim. Então, pensem o seguinte, hein, que é interessante, pensem nisso. O sofrimento que eu tenho, cadê o sofrimento que tenho? É uma espada que tá atrás das minhas costas? É alguma coisa que está me atingindo de fora? O sofrimento, eu tenho sofrimento. Eu, como pessoa, sofro. É meu, o sofrimento é meu. Independentemente do que aconteceu, de como foram as coisas, sou eu quem sofro. Então, eu tenho que ser protagonista da minha própria vida e tenho que ser eu o protagonista para sair desta situação. Eu tenho que ser responsável da minha vida. Então, esse é um primeiro elemento muito importante e que tem que ajudar as pessoas a tomar consciência. Que enquanto a pessoa não entender que está nas mãos dela dar o passo adiante e começar a melhorar a situação da vida na qual está, não vai melhorar.
se fica somente nesse lugar fazendo essa vida. Ai, me vem assim, ai, por que aconteceu isso? Ai, eu sou coitadinho. Ai, porque não sei o que. Ai, e esse com ai, nunca vou fazer nada. Em segundo lugar, algo que já falamos um pouquinho antes, né? Mas também eu quero falar com um pouquinho mais de aprofundamento, né? Aprofundamento, acho que é, né? Tem umas palavras que eu já esqueci. É o problema da fuga e da compensação, né? Muitas vezes, frente a uma realidade difícil, a gente quer fugir ou busca compensações, né? Compensações que podem ser a bebida, drogas, sexo, pornografia, ou redes sociais, né? Ficar todo o tempo na diversão, né? Ou não enfrentar de maneira protagonista a situação e ir pela tangente, né? Então, não podemos viver fugindo da realidade que a gente tem na frente da nossa cara. Mas, de novo, repito, a gente vive uma cultura na qual nos ensinam a viver uma realidade bonita, né? que é cômoda, né? Uma sociedade do conforto, né? Uma sociedade na qual vamos fazer o que a gente mais se sente a gosto fazendo, né? Escondendo qualquer coisa que signifique sofrimento, né? Mas pensando, por exemplo, em vocês que vão ter que ajudar as pessoas, e eu penso, às vezes, quando tenho que ajudar as pessoas que estão vivendo o luto, né? Pelo sofrimento, pela morte de um ser querido, tem que colocar o dedo na chaga. Ou seja, aí é muito importante, tem que ser muito humilde, cada um de nós, e aí exige muita profissionalidade, porque a gente tem que colocar o dedo na chaga, se é que a gente tem a capacidade profissional de realmente ajudar nesse problema que a gente sabe que se colocar o dedo nessa chaga, vai sair o pus. Só que tem problemas que para resolver tem que colocar o dedo aí, porque senão não resolve o problema. Isso é difícil, realmente é difícil. Mas se a pessoa não se enfrenta com isso, não aceitação é uma coisa tão importante. Mas olha só, que é uma coisa interessante, aceitação não é só falar, aconteceu, eu tenho esta doença, morreu o meu amigo, perdi o emprego. Não, aceitação, inclusive, é mais difícil do que falar, aconteceu isso, eu tenho isto, é todas as mudanças que, por causa disso, eu tenho que ter na minha vida. Muitas vezes, por certos problemas, doenças, catástrofes, desempregos, etc., eu tenho que fazer uma quantidade de mudanças na minha vida que isso, às vezes, é mais difícil do que simplesmente aceitar o problema que eu tenho. E por isso, muitas vezes, a gente, ou as pessoas não dão esse passo de querer realmente melhorar. Em terceiro lugar, é o que eu falava para vocês da culpa, né? Quem tem a culpa, né? E isso aqui, não quero aprofundar muito, porque é algo que poderia fazer um curso sobre isso aqui, mas hoje em dia, a consciência pessoal da culpa é algo que tem desaparecido cada vez mais. A consciência que as pessoas têm, eu sou o culpável. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Para que você diga, eu tenho culpa disto. Tem que ser uma pessoa responsável, uma pessoa comprometida com a vida, uma pessoa que está disposta a colocar e fazer o esforço necessário para
ocasionar uma mudança, mas tem que assumir a sua parte nessa realidade, né? Vou falar uma coisa, por exemplo, para entenderem um pouquinho, né? Lá em Piura, onde eu morei, no norte do Peru, sempre tinha uma temporada de chuva muito forte, mas por quase 8 anos, 9 anos, não choveu. E as pessoas mais humildes, o que fizeram? Porque, entre aspas, esqueceram, né, dessa chuva. Venderam os seus terrenos, que eram terrenos em lugares altos, que a água não fazia estragos. Para quê? Para comprar terrenos muito mais baratos, construir casas assim baratinhas e poder comprar com o dinheiro que sobrava equipos de som, televisões de 50 polegadas, super assim especiais, né? Ou seja, então eu estou dando um exemplo, não estou fazendo nenhum juízo, não estou falando que isso que aconteceu aí. O que eu estou querendo falar com isto é que, claro, as pessoas não têm a culpa de que choveu e veio esse desastre, mas, ou seja, sempre algum tipo de responsabilidade numa situação tão complexa como é um desastre da magnitude que tem aí, de alguma maneira ou em alguma medida a gente tem algum tipo de responsabilidade ou, inclusive, pode assumir uma responsabilidade para ocasionar uma mudança na vida de muitas pessoas. E a gente tem essa responsabilidade de ajudar que essas pessoas tomem consciência que tem nas mãos delas a capacidade dessa mudança. E, em último lugar, e que eu acho que é uma coisa muito importante de ter presente, que eu coloco aí entre aspas, né, o dolocentrismo. Às vezes, a dor que a gente tem é tão grande que já não dá para ver outra coisa. É tão grande a dor que a gente tem que já eu não consigo ver o resto da minha vida. E isso faz que a gente vai caindo num egocentrismo muito grande. Porque quando eu vejo só a dor que eu tenho, eu sou egoísta nesse sentido. Não estou falando do problema, digamos assim, diretamente falando do egocentrismo, mas aquela pessoa que não consegue ver algo que vá mais além da dor, termina fazendo que o seu ego cresça e cresça e cresça, e cada vez menos possível é de ver coisas como o amor. Olha, tem um momento em todo o processo aqui de acompanhamento das pessoas que passam pelo luto, tem um momento que é realmente lindo, que é maravilhoso, para não falar outra palavra mais expressiva que essa, que é quando a pessoa consegue ver que essa dor que ela tem porque o seu esposo ou o seu filho de 10 anos morreu, é porque por detrás dessa dor tem amor. Parece brincadeira o que eu estou falando, mas é a verdade total. A dor que a pessoa experimenta quando morre alguém que ama muito, ou quando acontece alguma coisa que realmente, não sei, perdeu algo que era de muito valor na vida dela, essa dor que você tem é porque, no fundo, você ama isso. Mas a dor não permite que você veja esse amor. Então, já vamos ver agora, daqui a pouco, que uma das nossas tarefas é conseguir que essas pessoas tirem do coração toda essa dor e comecem a ver de novo, ou a experimentar de novo esse amor que continua aí dentro do coração, mas não são capazes de recobrar isso,
né? Então, vamos para o terceiro ponto. Antes de falar um pouquinho dessa perspectiva cristã do sofrimento, eu queria só compartilhar com vocês algumas rápidas premissas, porque acho que é importante ter umas premissas para entender isso aqui da perspectiva cristã, né? Sou consciente que talvez alguns, não sei, não conheço todos aí, ou vários, ou não sejam muito cristãos, ou que inclusive, muitas vezes, inclusive como cristãos, às vezes não utilizamos critérios ou aproximações do âmbito da fé no trabalho psicológico, né? Porém, eu creio que todos os que estamos aqui sabemos como é algo cada vez mais reconhecido e aceito no âmbito mesmo da psicologia, a importância que a espiritualidade possui para aportar instrumentos e experiências que prestem uma ajuda significativa para a superação de experiências complicadas e traumáticas, principalmente extremas, como as que vocês foram vítimas pelos desastres naturais. Em segundo lugar, quero falar também explicitamente para vocês que eu não vou fazer nenhuma aula de teologia ou nenhuma apresentação do que é a vida cristã, senão que eu quero simplesmente compartilhar algumas chaves existenciais que eu acho que são muito importantes e que são perspectivas muito valiosas que eu descobri na minha própria experiência de sofrimento e no acompanhamento de muitas pessoas no seu luto. Pedindo agora, neste momento, eu peço para vocês que tenhamos, pelo menos, simplesmente uma atitude de abertura e de diálogo com a perspectiva cristã, assim como poderíamos ter com outras perspectivas. Eu tenho a certeza de que esta perspectiva que a gente vai compartilhar agora vai poder brindar muitas luzes que serão enriquecedoras e poderão abrir um horizonte muito interessante, mais do que limitar ou atrapalhar o serviço psicológico que vocês vão fazer. Porque às vezes a gente pensa isso, né? Que o cristianismo como que quadricula ou limita, né, a ciência, quando é o contrário. Abre um horizonte que às vezes a gente nem tem ideia e ajuda a que a gente possa ir muito mais além do que a gente pensaria que é capaz de ir. Em último lugar, também, sejamos honestos, sabemos, e eu vou falar isso aqui também com muito carinho e do meu coração, porque estou falando isso para mim também, não só para vocês, que a gente sabe que qualquer que seja a proposta psicológica, por mais positiva que seja na forma como tenta se valer dos problemas ou do sofrimento, para fazer a pessoa mais resiliente ou descobrir um sentido da vida que não era capaz de perceber antes desse sofrimento, né? Como as citações, como não perder, né, o sentido da vida ante uma questão muito negativa, né? Mas, finalmente, o sofrimento sempre termina sendo essa pedra no sapato, né? Então, por exemplo, estou pensando em propostas como a logoterapia, né, que fala tanto do valor da atitude, né, para descobrir o sentido da vida nas situações mais desesperadas, né? Todos conhecem a história de Viktor Frankl, né? Ou a mais recente agora da psicologia positiva, que tem uma proposta muito interessante frente às experiências negativas do dia a dia, assim como a cognitiva condutual, né, que busca uma forma diferente de se aproximar aos pensamentos que nos limitam ou dificultam a vida, até descobertas ou descobrimentos muito recentes das neurociências, etc., etc., né? Nesse sentido, é que eu quero dizer que a espiritualidade cristã tem uma coisa que definitivamente pode aportar uma grande diferença, sem perder de vista, isso é muito importante, sem perder de vista que ter uma atitude de abertura à fé não significa de nenhuma maneira menosprezar ou deixar a um lado a importância e a necessidade da ajuda profissional. Eu sou testemunha em primeira pessoa que eu não estaria aqui agora falando com vocês se não fosse graças à ajuda de profissionais da saúde e, além do mais, da ajuda da farmacologia. Eu acho que essa síntese que eu estou tratando de compartilhar com vocês é um caminho que ainda tem muito por recorrer. E que se a gente tem uma olhada sem prejuízos ou preconceitos, poderíamos fazer muito mais coisas interessantes. Mas, bom, então, vamos lá, então.
O primeiro é falar que a postura ou a perspectiva cristã do sofrimento não é uma teoria. Não é que a Bíblia ou Jesus veio para nos ensinar a teoria do sofrimento. A perspectiva cristã do sofrimento é uma relação pessoal com Cristo. Isso é o incrível do cristianismo. Ou seja, que Cristo, quando veio, quando se faz homem, claro, fez um montão de milagros, curava as pessoas, fez um montão de coisas, mas a razão principal pela qual ele se fez homem foi para acompanhar a gente no sofrimento. Tem um teólogo muito importante que chama Romano Guardini, que ele falava que o essencial da vida cristã é a relação de amizade com Jesus Cristo. Mas a gente não tem que ser amigo de Jesus Cristo só quando está feliz, alegre, contente. A gente pode ser amigo de Jesus quando está sofrendo, quando está regalando na cruz, quando morreu meu filho, quando morreu meu esposo, minha esposa. Esses são os momentos onde a gente mais precisa dessa força que Jesus quer nos dar. Então, não é teoria esse negócio aqui que eu estou falando. É uma pessoa como vocês que estão aí, como eu que estou falando aqui com vocês, que está para falar, eu estou aqui contigo. Os que estão cansados, os que estão já não aguentam, venham comigo. Venham comigo. Porque o meu jugo, né, não me lembro como falo em português, mas o meu jugo é suave. E o que vocês vão carregar comigo vai ser muito mais fácil de carregar, porque eu estou contigo. Não é blá, blá, blá. Cristo não é um cara que vem a falar blá, 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 blá. Dá uma palestra, dá um speech assim incrível e legal do sofrimento. Ele se fez sofrimento com a gente. Essa é a grande diferença. Então, temos que... Ou seja, o grande desafio, e eu falo de maneira pessoal, eu mesmo, é que a gente se deixe amar e sanar por Jesus Cristo. Olha só, é incrível. Às vezes a gente, não sei, mas se a gente só se pensar que tem um Deus que se fez homem, que morreu na cruz, que veio sofrer pela gente, que assumiu os nossos problemas, que nos ama e que está do lado para a gente, falando, eu quero sofrer com você porque eu quero te ajudar, porque eu te amo. Por que será tão difícil abrir o coração se a gente tem alguém que quer ajudar e fez tudo para ajudar a gente? Às vezes a gente não vê as coisas na perspectiva, eu acho que a gente tem que ver as coisas. Às vezes eu acho que a gente está numa cultura que é tão oposta e que tem tantos prejuízos a Deus, a Cristo, a igreja, etc., que a gente não consegue ver, às vezes, com a perspectiva que eu acho que a gente deveria ter. Né? É como que tem um cara que quer ajudar a gente e que tem tudo para nos ajudar de uma maneira que nenhum de nós tem, e a gente fala, não, eu não quero a tua ajuda, tá? Obrigado, mas não quero a tua ajuda. Eu me viro sozinho. Valeu, hein? Continua lá. Obrigado pela morte, ainda estou na cruz, mas eu sei, eu me viro. Cara, inclusive se pensar assim, racionalmente falando, logicamente falando, desculpa um pouco isso, mas é uma estupidez, inclusive, né? São Paulo falava, né? Em 1 Coríntios, ele falava assim, que a cruz é uma loucura para os judeus, uma estupidez, né? Uma necessidade para os gregos, mas para a gente que entende o que é a cruz, é uma salvação, né? Então, aí vem aquele negócio que eu falava da pedra no sapato, né? Se bem na psicologia, na psiquiatria, né? O sofrimento sempre vai ser a pedra no sapato. Pode ter toda a visão positiva, pode ter toda a maneira positiva de como eu viro, né? Como eu viro as coisas, como eu vejo as coisas de uma maneira positiva, como eu faço que a pessoa, inclusive nesse sofrimento, cresça pessoalmente, tudo, mas termina sendo a pedra no sapato, sabe? Não dá, sabe? É um problema, acabou. O que Jesus faz, que é incrível, é que ele transforma o sofrimento numa ocasião para viver o amor.
Ou seja, ele faz que o sofrimento seja, se a gente vive o sofrimento junto com ele, uma ocasião, uma maneira de poder viver o amor, né? E essa é uma coisa que é só Cristo realmente pode fazer, né? Então, e se a gente entende, né, que depois da morte vem a ressurreição, que é a única pessoa humana que veio depois da morte, então a gente entende que a morte não é a última palavra. E isso aqui, pessoal, escutem bem, e eu falo isso de verdade, eu falo de coração, e falo de acompanhar tantas pessoas, vocês não sabem como isso pode transformar os corações. A morte não tem a última palavra. Pode parecer palavras tão simples, tão singelas, mas quando a pessoa abre o coração e consegue ver, graças à fé, que existe uma esperança que vai além da morte, que eu posso ainda ter uma relação com meu esposo, meu filhinho, minha avó, meu tio que morreu, que já não está do meu lado, mas que eu posso ter uma relação espiritual com ele. Isso transforma a vida. Transforma a vida. E coloco isso aqui da mãe, né? Estou pensando na Maria, né? Que estava aí ao pé da cruz, né? Então, talvez possa ser... Às vezes a gente... É difícil, né? Seguir Cristo, ser como Cristo, mas às vezes é um pouco mais fácil, né? Tá aí junto com a mamãe, né? Todo mundo tem uma mamãe, né? Aqui. E às vezes estar com a mamãe é um pouquinho mais fácil, né? O pai às vezes é meio bravo, não sei o quê, mas a mãe às vezes, né? Tem aquele toque feminino, né? Afetivo, carinhoso, né? Então às vezes é bom também, né? Ter essa companhia, né? E bom, quero terminar então agora com isto que eu acho que é importante para todo o trabalho ou que já estão fazendo ou que vão fazer, né? Como acompanhar quem sofre, né? Em primeiro lugar, compreender a grande diferença que existe entre a dor e o sofrimento. Mas, Pablo, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. É muito importante entender a diferença. Explico de uma maneira muito fácil. Quando eu quebro a perna e sinto a dor, ok? Isso é dor. Um cachorro pode quebrar a pata e sentir dor, mas só o ser humano, só a pessoa humana pode experimentar sofrimento. Sofrimento é uma experiência existencial que, sendo negativa, nos remete, nos leva a uma experiência de transcendência. Por isso é que no sofrimento, muitas vezes, se bem é uma situação muito complicada, muitas vezes é um momento no qual muitas pessoas se abrem a Deus. Porque o sofrimento nos abre a uma experiência transcendente de uma dor determinada. Então, a dor pode ser por uma doença, a dor pode ser porque a gente quebrou uma perna, a dor pode ser, tenho uma dor porque perdi o emprego, eu tenho uma dor porque tenho uma depressão, mas qual é a experiência de sofrimento que eu tenho dessa dor? Ok? Isso é uma coisa muito importante, porque para entender que eu, psicólogo, psiquiatra, eu não só vou ajudar a resolver um problema da cabeça ou do coração dessa pessoa. Eu vou tratar com pessoas humanas que estão sofrendo. Se eu não entendo isso, vai ser muito limitado a ajuda que eu vou poder dar às pessoas. Porque muitas vezes o sofrimento não tem um remédio. Muitas vezes o sofrimento não tem um remédio. O sofrimento precisa de alguém que te escuta, alguém que te ama, alguém que está do teu lado, ou simplesmente saber que tem alguém que se preocupa por você. Às vezes isso é muito mais valioso
do que sessões e sessões e sessões de terapia e de remédios, etc. Por favor, não se esqueçam o que eu falei antes, né? A síntese, né? A importância de ter a profissão, a fé, a farmacologia, tudo no seu lugar, no seu devido lugar. Mas cada coisa tem o seu devido lugar e cada coisa tem a sua importância, né? E a outra grande diferença é entre o sofrimento e o luto. Também uma diferença importante, porque, e explico com poucas palavras, o sofrimento é o que a dor faz com a gente. E o luto é o que eu faço com o meu sofrimento. É como eu trabalho o meu sofrimento. O que eu vou fazer com o meu sofrimento? Então, a gente, como profissional, vocês como psicólogos, como vocês vão ajudar esta pessoa para que ela trabalhe nessa experiência que ela tem de sofrimento, nessa experiência que ela tem dessa dor profunda. É um trabalho. É um trabalho. Esse trabalho é o luto, esse trabalho é o que a pessoa tem que fazer. Então, o segundo que a gente tem que fazer, né, é escutar muito. Às vezes a gente está muito preocupado, e isso também, eu não vou inventar pólvora, provavelmente eu vou falar coisas que a gente sabe, mas são coisas que tem que escutar e tem que ter presente. Às vezes a gente está super preocupado, o que eu vou falar, como eu vou falar, como que eu vou ajudar, e que eu tenho que fazer, que ferramentas eu tenho, que técnicas, e que... Cara, eu esqueço de escutar a pessoa. A primeira coisa, e uma das coisas mais importantes que uma pessoa que sofre precisa é ser escutada. E eu pergunto para vocês, hoje em dia, no mundo que a gente vive, quantas pessoas sabem escutar as outras pessoas? Às vezes, dentro da mesma família, os esposos já não se sabem escutar, os pais não sabem escutar os filhos. É um grande problema de hoje em dia isso, né? E além do mais, olha o que eu coloquei, hein? Escutar sem preconceito, sem etiquetas, sem respostas preconcebidas. Eu posso ter um montão de estudos, mestrados, anos de experiência, mas a pessoa que eu vou ter na minha frente, não existe uma pessoa igual a ela. É única, irrepetível. Não tem uma fórmula pré-concebida, isso é um encaixe no problema. Claro, tem um manual, né? O DCM-5, o DCM-4 e todas as coisas que a gente aprende, para isso a gente estuda, né? Obviamente. Mas cada pessoa é única. Então, não é que a teoria encaixa perfeitamente, né, em cada um. Ou seja, tem que ver como, de que maneira. Então, tem que saber escutar, né? Em terceiro lugar, não, e isso também é importante, não se trata somente de escutar ou ser como esse pano de lágrimas, né? Para tirar a dor do coração, você lembra que eu falava, né? É muito importante. Mas a gente tem que exigir, e olha só, coloquei entre aspas, né? Porque esse trabalho que tem que fazer de ajudar a reconciliação das pessoas, que as pessoas saiam dessa situação na qual se encontram agora, é trabalho, não é fácil. É trabalhoso para a gente e é trabalhoso para a pessoa também, enfrentar os problemas que está passando. Então, é uma exigência, a gente tem que saber e tem que falar para elas, olha, tem que falar com carinho, tem que saber como falar, mas tem que falar, ó, essa é uma coisa que a gente tem que fazer juntos. A gente não pode fazer isso por elas. É principalmente elas quem tem que sair da situação na qual estão, né? Em quarto lugar, a gente tem que ajudar a que a pessoa seja capaz de se reubicar emocionalmente na própria vida. Ou seja, como eu vou viver o amor de outra maneira? Meu esposo já não está. Já não tenho essa casa que eu tinha, que eu morei faz 50 anos com meu esposo, que já não está nem na casa, morreu meu filho. Não sei. Eu tenho que aprender a viver o amor de novo.
Eu tenho que aprender a viver de novo. Isso não é fácil. Imagina, olha, são casos que vocês já têm ou vão ter uma senhora de 70 anos, morreu seu esposo, 50 anos de casados, perdeu a casa. Meu, o que você vai falar para ela? Não é brincadeira, tem que saber, ou seja, isso é como que eu vou reubicar emocionalmente a pessoa nessa nova vida, né? E o que eu falava de que são pessoas, temos que compartilhar o amor e a misericórdia. Não somos simplesmente, quando eu falava, por exemplo, dessa toda questão cristã, né, da aproximação cristã, ou seja, se a gente pensa que a gente só é psicólogo, que a gente só é psiquiatra, que a gente só é terapeuta, ou o que seja, a gente está se limitando. Antes de ser psicólogos ou psiquiatras, ou o que seja, a gente é pessoa humana, entende? Eu vou me encontrar com outra pessoa. Então, esse amor, essa misericórdia, esse poder me colocar nos sapatos dessa pessoa e entender o sofrimento e mostrar para ela que eu te amo, que eu te quero ajudar, é algo fundamental, decisivo. Essa pode ser uma grande diferença, pode marcar a grande diferença, né? Mas não vitimizar a pessoa. Cuidado. Compadecer, etc. Não é falar, eu sei que você fica tranquilo, sim, né? Às vezes a gente não fala isso, né? Mas no fundo é coitadinho de você, tranquilo, eu vim aqui para te ajudar. Não é isso que a gente tem que fazer. Depois, uma coisa importantíssima, já é uma questão já mais profissional, é ser capaz de identificar onde está o problema. Isso é muito importante. Nós, como pessoas, temos tantas coisas na nossa vida, tantas dimensões, né? Cadê o problema? Por onde vai o problema dessa pessoa? Por isso tem que saber escutar, por isso tem que saber conversar, por isso tem que saber se colocar nos sapatos da pessoa, né? E a gente é esse samaritano, né? Se você se lembra do passagem, né, bíblica, que a gente vê que a pessoa está lá no chão, toda maltratada, e a gente se aproxima e a gente tem que ter essa reverência para tocar essas feridas das pessoas. E aqui vem uma coisa muito importante, pessoal. A gente tem que estar disposto a sofrer junto com eles. Parece meio simples o que eu estou falando, mas tem muita coisa de trás desta frase. A gente tem que ser capaz de sofrer junto com aquela pessoa que sofre. Eu sei que, como médicos, claro, a gente tem que ter uma certa, né, proteção, a gente tem que saber, porque se a gente se involucrar demais com as pessoas, a gente já não vai conseguir nem passar do primeiro dia. Sim, mas também tem que ser capaz de que a pessoa saiba que a gente está compartilhando essa experiência de sofrimento que ela está vivendo, né? Para ela saber que a gente está junto com ela, né? E, finalmente, dá, com os conhecimentos técnicos e profissionais que a gente tem, as ferramentas que elas precisam para sair dessa situação na qual ela se encontra, né? Então, aí já explicitamente estou falando da parte técnica, profissional, que já cada um de vocês tem, né? E, bom, é isso aí, pessoal. Então, vou parar de compartilhar aqui. Clara, não sei se você já tem algumas perguntas escritas, não sei aí, Clara, como você quer falar, vai levantando a mão, como quiserem aí, estamos aqui para conversar, compartilhar. Muito obrigado, viu, pela sua contribuição, foi muito bom. Muito bons apontamentos, né? Bons direcionamentos aqui de onde a gente deve caminhar, né? Estou vendo que tem uma pergunta no chat a respeito de Sim, compartilhar os slides. compartilhamos os slides, não tem nenhum problema. Eu mando aí para a Clara, aí para o Dante, qualquer um daí do Reconciliatio, e vocês combinam aí como fazem, não tem problema. Sim, mas já te agradeço muito, Pablo, aí pela sua fala, né? A gente vai agora encerrar a gravação.